Olá, meus queridos alunos, boa tarde. Nossa aula de hoje será sobre os fenícios. Vou traçar alguns pontos relevantes, alguns aspectos relevantes da civilização fenícia que nós vamos estudar, né? Você vai dar uma olhada também nos slides, nós vamos trabalhar os slides que já estão disponibilizados lá na programação da semana, ok? Primeiro nós vamos fazer aquela correção dos exercícios de maias, incas e astecas, né, as atividades, e posteriormente, então, no segundo horário, à tarde, eu vou explicar para vocês sobre os fenícios, ok? Trazer alguns pontos chaves da civilização fenícia. Uma civilização que se desenvolveu na região do Mediterrâneo, né? É uma civilização que nós chamamos de civilização mediterrânea. Eles se instalaram nessa região e o curioso e é importante pensar, quando falamos em Mediterrâneo, o desenvolvimento comercial. Os fenícios se destacaram pelo comércio marítimo, ficaram conhecidos como os povos, né, os grandes navegadores da antiguidade, os grandes comerciantes da antiguidade. Tá? Os fenícios, eles ampliaram as rotas comerciais no Mediterrâneo, na Ásia. Então, um primeiro aspecto relevante ao se estudar a civilização fenícia é o fato economicamente falando, é o fato deles terem se destacado no comércio, né? A navegação fenícia, são os navegadores, foram os grandes comerciantes, né? Fundaram um dos entrepostos comerciais mais importantes da antiguidade no norte da África, chamada Cartago, né? Que posteriormente vai ter problema com os romanos, né? Quando estudar Roma, nós vamos mostrar que essa cidade fenícia, fundada pelos fenícios, Cartago, ela vai também se expandir comercialmente ali, vai rivalizar posteriormente com o Império Romano, que vai ser assunto nosso e tema nosso das próximas aulas. Então, o primeiro aspecto relevante ao se estudar a civilização fenícia é pensar que os fenícios economicamente se destacaram na atividade marítima, no comércio marítimo, né? Tanto que lá eles tinham uma palavra, talassocracia, olha a palavra, talassocracia. O poder estava nas mãos dos ricos comerciantes, né? Democracia é quando o poder está na mão do povo, não é que a gente fala. Isso é grego, democracia. Os fenícios estabeleceram a talassocracia, ou seja, o poder político era exercido pelos ricos comerciantes, em se tratando de uma civilização marítima comercial. Esse é um primeiro aspecto relevante quando se estuda os fenícios. Um outro aspecto relevante é no que se refere às cidades-estados. Os fenícios politicamente se organizaram em cidades-estados, ou seja, cidades autônomas, independentes. Os fenícios não chegaram a formar o que nós chamaríamos de um império, nos moldes dos egípcios, ou dos gregos, ou dos romanos. Por quê? Porque os os fenícios, eles se organizaram em cidades-estados. Essas cidades-estados, sabemos, são cidades autônomas, independentes uma das outras, né? E essas cidades, você não tem uma unidade territorial, uma unidade política. Então, o segundo aspecto relevante quando se estudamos os fenícios. Então, o primeiro diz respeito ao fato deles serem comerciantes, terem desenvolvido atividade comercial marítima, os grandes navegadores da antiguidade. E do ponto de vista político, a organização dos fenícios, ela se deu por meio de cidades-estados, cidades autônomas independentes. Tá? Um terceiro ponto relevante é esse intenso comércio fenício, né? Para se tornar mais ágil, mais eficiente, os fenícios necessitaram de uma escrita menos complexa, por exemplo, que os hieróglifos egípcios. Significa dizer que os fenícios, em razão, né, do comércio, da atividade marítima, desenvolveram o alfabeto. Olha, a grande herança que temos hoje, nós, né, na atualidade, é o alfabeto fenício com 22 letras. Então, a rigor, sabemos ler e escrever em função da invenção do alfabeto fenício, que mais tarde foi incorporado pelos gregos, romanos e difundido no Ocidente, né? E vai surgir o latim lá com os romanos, mas do ponto de vista histórico, o primeiro alfabeto
né, com 22 letras, não escrita, né? Escrita cuneiforme, os mesopotâmios, nós estamos falando de alfabeto. E é importante você pensar que esse alfabeto dos fenícios, que não tinham vogais, inclusive, né? Ele era um alfabeto que visava o quê? Visava fazer do comércio, desenvolver atividade, fazer com que a atividade comercial fosse mais ágil, mais eficiente. Essa é a ideia. Então são pontos relevantes quando pensamos a civilização fenícia que nós vamos estudar, né, depois dos maias, incas e astecas. Então, recapitulando, os conceitos chaves, né, dentro daquela ideia do mapa mental quando pensarmos fenícios: cidades-estados, comércio marítimo, atividade econômica comercial, o alfabeto, isso é importante. Politeístas, né? A única civilização nesse momento histórico que nós estamos estudando da antiguidade que não professava uma crença em vários deuses eram os hebreus. Os hebreus eram monoteístas. Sabemos que os egípcios eram politeístas, os fenícios são politeístas, os gregos são politeístas, enfim, os mesopotâmicos eram politeístas, ok? Então esses são os 3 pontos chaves, os 3 aspectos relevantes da civilização fenícia, ok? Nós temos lá nos slides que eu preparei para vocês, os fenícios, então você vai na aula, nós vamos na aula de segunda-feira conversar sobre os fenícios, né, esses pontos chaves, e fazer atividade proposta lá do que se refere à civilização fenícia. Antes, vamos corrigir o conteúdo de maias, incas e astecas. Para quem que esteja ainda assim com alguma dificuldade, vai acessar lá a sala, vai em atividades, programação da semana, ok? Lá você vai encontrar o slide da aula, essa videoaula sobre os fenícios. E voltamos na aula a conversar, tirar dúvidas em relação a essa civilização. Ok? Um abraço.